Fujimoto, seu desgraçado. Se eu te achar na rua, você some da minha frente porque, mano, eu tô muito irritada. Eu tô com muito ódio desse capítulo, vocês não têm noção. Mas o pior de tudo é que esse capítulo é muito mais traumático do que parece, porque tem um detalhe muito macabro que muita gente não percebeu. Se você quiser saber do que eu tô falando, fique comigo nesse vídeo até o final. Mas olha, é capaz que você saia mais traumatizado do que você já tá. Gente, não tem como eu chegar aqui e falar feliz da vida. Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Renata e tal, porque eu tô com ódio desse capítulo. Eu tô irritada e eu ainda não tô acreditando que isso aconteceu. Esse capítulo foi de perder a cabeça. Eu sei que o Fujimoto faz esse tipo de coisa. Até hoje, a gente continua traumatizado por causa da parte 1. Porra, eu não esperava isso e muito menos do jeito como aconteceu. Fujimoto, mais uma vez, me pegou de surpresa. Eu acho que todo mundo, né? No capítulo passado, a galera chegou no restaurante de sushi e eles só queriam tirar a barriga da miséria. Mas eis que o Balen apareceu e ele só não foi morto pelo Denji, porque ele contaria onde a Nayuta tá, desde que o Denji o ajudasse. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Só pra avisar que eu não costumo estar irritada dessa forma, né? Nos outros reviews eu tô feliz, mas nesse eu não tô. Mas eu espero que você goste do vídeo, e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. O capítulo começa com o Balen oferecendo sushi pro Denji comer, mas logicamente ele recusou. Afinal, ele não queria saber de comida, ele só queria saber onde estava a Nayuta. Mas o Balen insistiu que tem uma ordem certa para fazer as coisas, então para poder aproveitar o sabor do sushi, ele tem que começar comendo os que têm sabor mais leve. O Denji mandou o Balen pro inferno. Seria bom se ele fosse mesmo pro inferno e levasse o sushi com ele, né? Mas o Balen insistiu que se o Denji não obedecesse, ele não conseguiria ver a Nayuta. Então, já que era assim, Denji encheu a mãozona de sushi e enfiou tudo na boca. Se você pensa que para por aí, você tá muito enganado, porque esse é apenas o início do menu degustação. O próximo sushi que o Balen mandou o Denji comer era de lula, e o Denji fez a mesma coisa, saiu enfiando tudo na boca. E o Balen reprovou o comportamento do Denji, dizendo que ele deveria comer com calma para saborear a comida. Então, ele tinha que deixar o sushi na língua por mais tempo. Galera, guardem essa fala do Balen. Daqui a pouco eu irei voltar nisso. O Denji tava de saco cheio dessa palhaçada e saiu jogando pra longe pratos e copos. O barulho chamou a atenção da Asa, que olhou pro Denji. Mas o mais importante aqui é a expressão vazia da Kiga, que continuou comendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. De novo, guardem bem essa expressão da Kiga. A gente vai voltar nisso no final do capítulo. Denji perguntou se ele poderia ver a Nayuta se ele matasse o pessoal da segurança pública que tá escondido do lado de fora do restaurante. O Balen falou pro Denji se acalmar, até porque a intenção da segurança pública não era matar o Chainsaw Man. Tanto eles da igreja, como também a segurança pública, têm algo em comum. Ambos queriam usar um pouquinho do poder do Chainsaw Man. Aí o Denji falou, então você quer que eu vire o Chainsaw Man? Então tá. Só que o Balen falou que o Denji estava sendo muito apressadinho e ele precisava respeitar a ordem certa de fazer as coisas. Então o Balen explicou que o Denji é o Chainsaw Man incompleto, mas o que a igreja e a segurança pública querem é o Chainsaw Man que tem o poder de apagar da existência o nome dos demônios. Aí o Denji ficou encarando o Balen com uma cara de que não faz o menor sentido o que ele tá falando, afinal, motosserras não têm esse tipo de poder, já que servem para cortar madeira. Mas o Balen ponderou que talvez no passado podem ter existido várias outras formas de se usar as motosserras, mas como o Chainsaw Man apagou muitas coisas, é possível que tenha restado apenas um único uso para as motosserras: cortar madeira, cortar pessoas, né? O Leatherface que o diga. Mas se a intenção da igreja, no caso da Kiga e do Balen, for realmente impedir a profecia de Nostradamus, provavelmente a intenção deles é que o Chainsaw Man Potita apague o nome do demônio da morte, que é o rei do terror da profecia
profecia. Galera, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir para os inscritos mais novos. Eu acredito que a verdadeira identidade do Potita não é o demônio da motosserra, mas sim um outro demônio, possivelmente o demônio do esquecimento. E se vocês repararem, morte e esquecimento são coisas que estão muito interligadas. Já dizia o Dr. Hiriluk de One Piece que as pessoas só morrem quando são esquecidas. E vale lembrar que no momento em que o Chainsaw Man devora um demônio e o seu nome é apagado, a consequência disso é que as pessoas deixam de temer esse demônio porque não se lembram do seu nome. Logo, se os demônios nascem no inferno e são a personificação do medo das pessoas, quanto mais medo, mais forte eles serão. Por consequência, ao ser devorado pelo Chainsaw Man, o demônio deixa de existir. Afinal, as pessoas não têm medo desse demônio simplesmente porque não lembram do seu nome. Então faz sentido que o Potita seja o demônio do esquecimento. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre essa teoria, porque eu já tenho um vídeo específico sobre isso, mas cada vez mais eu tenho certeza de que essa teoria faz sentido, ainda mais depois do que o Denji falou, que motosserras não têm esse tipo de poder, porque esse é justamente o ponto crucial da teoria. Eu acho que eles estão brincando com fogo. Depois que despertarem a ira do demônio mais temido pelos demônios, eu quero ver quem é que vai conseguir lidar com isso. Dessa vez, o Balen ofereceu ao Denji sushi de atum e continuou a explicação. Existem 2 requisitos para ele se tornar o Chainsaw Man perfeito: o medo das pessoas e a infelicidade do Denji. E quando o Balen falou isso, eu tive certeza que o capítulo não ia terminar bem. Com relação ao primeiro requisito, o medo das pessoas, isso já estava sendo resolvido porque as pessoas voltaram a temer o Chainsaw Man, assim como temem a velhice ou doenças. Há pouco tempo, o Chainsaw Man era visto como um herói, mas a igreja destruiu essa imagem do Denji perante a população no momento em que surgiram vários fakes do Chainsaw Man tacando terror em tudo quanto é lugar. Mas ainda faltava o segundo requisito, a infelicidade do Denji. E para que o Chainsaw Man preto apareça, o Balen pediu ao garçom para trazer aquilo. Os figurantes do restaurante estavam comendo tranquilamente, até que algumas pessoas ficaram apavoradas e começaram a gritar. No grupinho deles, o Iseumi foi o primeiro que percebeu que algo errado não estava certo. Mas a parada foi tão bizarra que até o Katana Man se assustou. Na esteira do sushi, começou a passar um prato com uma cabeça, sendo que a Kiga continuou comendo normalmente. Até que finalmente o Denji viu a cabeça e, mano, pela expressão do Denji, deu pra sentir a alma dele saindo do corpo. Até porque ele reconheceu que aquela cabeça era da Nayuta. E o sádico do Balen tava rindo, mano. Fujimoto, seu desgraçado. Que mente doentia, cara. Puta que pariu, mano. Quando eu vi essa merda, eu fiquei em choque. Eu fiquei uns minutos olhando pra tela do computador em choque. E a segunda reação muito madura que eu tive foi xingar o Fujimoto no Twitter. Mas caralho, mano. O Denji foi obrigado a matar o Aki. O Denji viu a Power sendo explodida com seu bolo de aniversário. Sua casa foi incendiada e seus bichinhos foram mortos. E agora, a cereja do bolo foi a cabeça da Nayuta em um prato. Tem como não coringar depois de tudo isso? Se ele tá sempre sendo levado ao limite, isso é praticamente impossível, né? Detalhe, tem, sei lá, 3 dias que eu postei um shorts listando 8 momentos bizarros e insanos que são inesquecíveis de Chainsaw Man. Isso tem 3 dias e esse short já tá desatualizado porque isso que aconteceu com a Nayuta certamente entraria nessa lista. Valeu aí, Fujimoto! Me deixou com mais um trauma e ainda estragou o meu vídeo. E eu avisei vocês que o letreiro do restaurante aparece death, ou seja, morte em inglês, e que isso simbolizava o presságio de que algo ruim podia estar prestes a acontecer e que isso poderia ser a morte de alguém ou algo relacionado ao demônio da morte. Gente, eu adoro criar teoria, mas tem horas que eu preferia estar errada. E o pior de tudo é que talvez o Denji tenha comido partes do corpo da Nayuta sem saber. Quando eu me dei conta dessa merda, eu fiquei ainda mais em choque. E sabe por que eu acredito muito nisso? Porque o Denji comeu a Makima e, ao que tudo indica, o Balen amava a Makima e por isso odeia o Denji. Então, eu acredito que o Balen devolveu na mesma moeda. Eu acho que o Balen matou a Nayuta, picotou ela toda
nada, que nem aconteceu com a Makima, e fez o Denji comer a Nayuta. E tem um outro detalhe nesse capítulo que me faz acreditar nisso. O Balen dizendo que o Denji tinha que comer com calma para saborear a comida. Aliás, no último review, alguns inscritos trouxeram a teoria de que o sushi teria pedaços da Nayuta e acertaram em cheio. Talvez não só o Denji, mas já pensaram que os fregueses do restaurante também podem estar comendo a Nayuta? Menos a Asa, né? Sem querer, ela que foi esperta. O nível de perversidade do Fujimoto me assusta, mas eu continuo gostando muito de Chainsaw Man, então eu devo ter algum problema. Algumas pessoas podem acreditar que a cabeça da Nayuta era um genjutsu, ou então era só uma cabeça de cera para provocar o Denji. Até porque não aparece a pinta do olho esquerdo dela, e também tem um troço meio estranho na bochecha e no pescoço da Nayuta, que realmente levanta a dúvida se aquela cabeça é real. Se bem que esse troço pode ser verme e a cabeça dela pode estar em decomposição. Ainda que a cabeça seja fake, o efeito que isso vai ter no Denji vai ser devastador, e logo ele vai ter o ímpeto de se transformar no Chainsaw Man pra matar o Balen. Então, a não ser que o Kishibe entre correndo no restaurante carregando a Nayuta pra provar que ela tá viva e isso impeça o Denji de se transformar, já era, gente. Mesmo que seja fake, até que se prove o contrário, o Denji já virou o Chainsaw Man e a merda já aconteceu. Existe alguma chance da Nayuta estar viva? Chance sempre existe, né? Mas eu acho que essa chance é bem remota. Não só porque se trata do Fujimoto, mas também da forma como a cena foi conduzida, todo aquele lance de menu degustação em que o Denji foi forçado a comer provavelmente pedaços da Nayuta, né? Eu costumo ser mais otimista, mas dessa vez eu realmente acredito que a Nayuta morreu. Mas um argumento pra quem ainda acredita que a Nayuta não foi pra vala é que os poderes dela ainda estão fazendo efeito na Asa, porque a mente dela foi modificada e ela só tem um vislumbre de memória de ter beijado o Denji. E quando a Makima morreu, o controle mental que ela exercia sobre as pessoas acabou cessando, ou seja, os poderes dela pararam de fazer efeito porque ela morreu. Tanto é que o Swordman sente gratidão pelo Denji porque ele o libertou do controle mental quando matou a Makima. Então, esse é um ótimo argumento para defender que a Nayuta tá viva, mas gente, eu confesso que eu tô meio sem esperança. Por muito tempo, eu acreditei que um certo personagem de olhos azuis estava vivo e iria voltar. E deu no que deu, né? Então assim, às vezes é melhor que o morto continue morto. No próximo capítulo, eu imagino um caos muito grande acontecendo, as pessoas em pânico, gritando, correndo, vai ter gente vomitando, né, porque o Fujimoto adora mostrar gente vomitando, né, e se o Denji se transformar agora, que eu não duvido, já que ele fez aquele cosplay do John Wick e tentou atacar o Balen com o hashi por muito menos do que isso, se o Denji se transformar, chances altíssimas de surgir o Chainsaw Man Potita. O Denji já tinha coringado no último capítulo, então tem tudo pra dar merda no próximo capítulo. E o grande problema é que se realmente surgir o Chainsaw Man preto, tudo que o Balen queria vai se concretizar. Eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas se esse pessoal aí tem condições de tancar o Chainsaw Man preto, porque já não tancaram na parte 1 e eles ainda tinham a Makima. E a Makima precisou arquitetar um mega plano, porque só se ela derrotasse o Chainsaw Man, ela iria conseguir controlá-lo. Então quem é que vai controlar ele agora? Só se for a nova versão do demônio do controle, né? Eu acho que o Kishibe, de certa forma, conseguiu prever parte desse cenário. Ele conseguiu enxergar o perigo de deixar o demônio do controle solto pelo mundo e deixou a Nayuta com Denji. O problema é que o velho cachaceiro sumiu e agora olha a merda que deu. Em tese, o demônio do controle reencarnou no inferno, já que morreu na Terra, mas se bobear, o grupinho do Balen já pode estar sob posse do novo demônio do controle. Inclusive, controlar o Chainsaw Man preto deve ser parte do plano e também por isso eles precisavam de um demônio do controle renovado. E o Chainsaw Man Potita é tipo uma calamidade incontrolável. Então, ainda que consigam invocá-lo porque as pessoas estão com medo e o Denji tá extremamente infeliz, talvez não consigam controlar o Potita para obrigá-lo a comer o demônio que eles querem que tenha o nome apagado. Agora, voltando à cara da Kiga que eu comentei mais cedo, a Kiga tava fazendo cara de paisagem como se já soubesse de tudo. E percebam que a Kiga continuou comendo
andando normalmente, mesmo com a cabeça da irmã passando na esteira na frente dela. E o Balen já disse em capítulos passados que ele e a Keegan querem impedir a profecia de Nostradamus, e então eu acredito que a Keegan esteja envolvida nesse plano macabro. Isso sem contar que foi a Keegan quem sugeriu que todos fossem nesse restaurante, e logo em seguida, magicamente, o Balen apareceu. Volta e meia, nós comentamos que ainda não sabemos quem é o vilão da parte 2, mas depois de tudo que aconteceu, realmente, talvez o vilão se torne mesmo o Denji. E tudo que ele queria era ter uma vida normal. Verdade seja dita, eu tô com ódio desse capítulo, mas ele foi muito bem construído. Toda essa narrativa do Balen obrigar o Denji a comer sushi sem saber que são as partes da Nayuta, provavelmente, né? Foi algo muito macabro. Genial, porque remete à bizarrice que aconteceu com a Makima na parte 1. Se alguém tinha dúvidas, pode confiar agora. O Fujimoto sabe o que tá fazendo. E toda vez que o Fujimoto solta uma bomba, ele sai correndo, né? Ou seja, sempre tem uma pausa depois que ele solta um capítulo bombástico. Se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!